O greenwashing, o social washing, eles são semelhantes, né, e se referem a cada uma das letras, mas é basicamente quando se diz que algo está sendo feito e não é bem assim, ou não está sendo feito nada em relação àquilo. A gente vê muitas companhias, por exemplo, que querem falar que estão fazendo, porque sabe que o tema está em alta, sabe que o tema é de interesse da sociedade, dos consumidores e dos acionistas, mas não têm políticas muito bem estruturadas e muitas vezes acabam se antecipando nessa divulgação para a mídia. Então, é papel do jornalista entender o que de fato a companhia está fazendo. E essa é uma questão até um pouco sensível, porque a gente não consegue estar dentro da operação, né? E saber como as coisas acontecem para dentro da empresa. Mas é importante conversar com pessoas que possam dizer se aquilo de fato acontece. Então, se uma companhia fala, por exemplo, uma companhia da indústria têxtil, que está comprando um algodão mais sustentável, que está buscando fazer iniciativas que fogem de uma cadeia que tem muitos desafios. É papel do jornalista buscar entender qual é esse cenário possível de sustentabilidade, de responsabilidade social, para conseguir contar uma história relevante de uma empresa que de fato está atendendo aos critérios ESG. E aí, alguns caminhos são buscar indicadores que provem isso, por exemplo, o índice da Dow Jones de sustentabilidade, premiações que olhem para essas questões, para fugir desse greenwashing, do social washing, aproveitando que as empresas querem falar disso e às vezes se antecipam. A primeira dica que vale tanto para o RP quanto para o jornalista é trazer o dado, né? Então, muitas vezes eu recebo, por exemplo, um material dizendo que uma empresa se associou a um pacto, passou a fazer parte de um comitê, e isso não necessariamente é a pauta. É muito mais interessante quando já vem uma pauta com um resultado, a empresa fazia X e agora faz Y. Essa é a evolução relevante quando a gente fala de ESG, esse é o impacto que isso tem. Então, trazer esse gancho do dado, da informação quantitativa para explicar o cenário maior e aí as informações quais são extremamente relevantes. E claro que isso se conecte quando uma empresa de capital aberto com os resultados que foram divulgados, receita, faturamento e outros indicadores financeiros. Outro ponto extremamente relevante quando a gente fala de ESG é entender o que é o tal do capitalismo de stakeholder, né? Entender o que é o valor compartilhado, entender a sigla. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, por exemplo, são muitos os termos, né? Quando a gente fala de LGBTQIAPN+, pessoas trans, enfim, é importante ter um letramento das coisas também para fazer uma melhor cobertura nesse sentido, e o mesmo vale para os profissionais que estão divulgando essas pautas, né? É muito importante que não existam erros de terminologia para convencer um jornalista que a pauta é importante. Então, tem questões básicas aí de letramento, de leitura, de buscar entender questões de valor compartilhado, externalidade. Quando a gente fala de carbono, o que é o escopo 1, o escopo 2. Então, acho que tem que ser um profissional que está sempre em busca dessa atualização e do entendimento da pauta. Oportunidades, acho que existe uma expectativa muito grande em relação ao que as COPs trazem como grandes pautas, né? Então, na COP passada aí foi-se falada da criação do mercado de carbono. O Brasil com a Amazônia tem um enorme potencial, mas a gente ainda não tem esse mercado propriamente regulado, então essa é uma oportunidade importante entender como se dá essa compra e venda de créditos de carbono, até que ponto isso pode acontecer para que o Brasil de fato tenha um potencial econômico quando a gente fala de Amazônia. Aí, pensando em Amazônia, acho que é importante entender também os outros potenciais relativos à bioeconomia. Então, quais são os insumos daquela região que podem ser usados de forma que sejam regeneradas, que tenham um impacto social positivo para as pessoas que vivem naquela região. E aí, pensando em pessoas, né, não só daquela região, mas do Brasil como um todo. Então, um tema muito importante é inserção de produtividade de áreas quilombolas, de áreas indígenas, de pessoas periféricas. Quando a gente fala de periferias, tem um recorte de raça, então, como pessoas pretas e pardas, que são 56% da população brasileira autodeclarada, estão em suas posições de trabalho, posições
de emprego formal. A gente sabe que só 4% das lideranças hoje nas empresas, na alta liderança, né, são pessoas pretas. Então, como as companhias podem trabalhar para aumentar esse indicador, para aumentar o poder aquisitivo das pessoas em diferentes recortes de diversidade. Então, as oportunidades são muitas, né? Mas é muito trabalho aí que tem que ser feito para que a gente consiga alcançar equidade, inclusão, justiça climática, justiça social como um todo e, consequentemente, também melhores resultados em relação às pautas de meio ambiente e sustentabilidade. Outro tema que é muito importante a gente falar é em relação à energia, né? O Brasil tem um potencial de energia limpa que sai na frente de outros países, por exemplo, que se utiliza de carvão e de energias mais poluidoras. Então, o Brasil pode ser protagonista em muitas das agendas, essa é uma discussão importante. A gente vai ter COP27 agora, esse mês de novembro. Essa pauta com certeza vai voltar com muita força. A questão é como vamos fazer e com qual investimento, né? Como que as empresas ali já podem mudar o cenário das regiões que atuam, mas como o novo governo federal vai trabalhar a partir dessas questões. E a gente aqui, como jornalista, fica na expectativa para cobrir todas essas histórias e que elas sejam de preferência positivas, né?